O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passamos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Japão recebe líderes mundiais em Hiroshima para a cúpula do G7 e a Terra é redonda. Pra quem não pegou, né, essa foi uma frase do Lula, né, ao chegar lá. E começando pelo fato, né, de que porque o governo japonês do Kishida Fumio, né, decidiu sediar em Hiroshima, né? Primeiro, o próprio... É simbolismo, Rogerinho. Simboliza, assim, começa pelo fato de que, assim, a família dele é originalmente de Hiroshima, né? Ele nasceu em Tóquio, porém, como eu disse, a família dele é originalmente de Hiroshima e ele, inclusive, perdeu familiares no ataque, né, da bomba atômica a Hiroshima, o primeiro uso de uma bomba atômica na história, no dia 6 de agosto de 1945. Então, assim, tem essa questão da ligação histórica da família dele e, principalmente, a ideia do governo japonês, né, mandar uma mensagem, como o Matias falou, simboliza, né, uma mensagem simbólica, anti-nuclear, né, anti-armamentos nucleares, já que nos últimos meses, no último ano, né, melhor dizendo, por conta da guerra na Ucrânia, né, da invasão russa à Ucrânia, nós temos... um aumento da retórica nuclear, né, da possibilidade de uso, né, de armas nucleares e tudo mais. Então, e o Japão é o único país, até hoje, né, esperemos que continue assim, que foi alvo de armas nucleares, né, de um uso de armas nucleares na prática. Né? Com intenção do ataque. Né? Exatamente. Por que a gente está fazendo essa distinção? Porque nós temos outros territórios que também sofreram com os armamentos nucleares, que são os territórios do Pacífico, especialmente onde... Ou do deserto. No deserto dos Estados Unidos, bem lembrado. Inclusive tem um filme, a gente já mencionou aqui. Hoje muito se fala, né? Felizmente, né, se fala sobre questões como blackface e tal. Você sabe que tem um filme sobre o Gengis Khan, que quem interpreta o Gengis Khan é o John Wayne. Sim, sim. Né? Com o olho... Whitewashing. Isso, yellowface, né? Com o olho puxado e tal. E foi um filme que foi filmado no deserto de Nevada durante testes nucleares. E um monte de gente ligada a essa produção morreu de câncer em anos, assim, poucos anos. Então, assim, nós temos populações nos Estados Unidos, nós temos populações na Oceania que sofreram com consequências de armas nucleares, populações na Sibéria também, que sofreram consequências de testes nucleares, porém, não no uso bélico. Então, essa é a primeira questão, né? O G7 é em Hiroshima, por esse contexto do mundo atual, pela origem familiar do Kishida Fumio, que, repito, infelizmente perdeu familiares, né, no evento. E começou hoje, né, dia 19 de maio, vai até o dia 21. Então a gente não tem como falar muito nesse momento sobre as decisões do G7, eventuais impactos, enfim, a gente ainda não pode falar disso. O que a gente vai fazer aqui é fazer um breve panorama, né, dos participantes do G7. A gente vai falar mais do Brasil no G7, no cheque, tá, sobre a América Latina, e aí a gente vai passar pelas notícias dos países que estão lá, dos países do G7, mais notícias na Ucrânia e algumas notícias da Bacia do Pacífico, tá? Então, o G7 é formado por quem? Vamos recapitular. Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Reino Unido. Mais a União Europeia, né, como ali um convidado permanente, um membro, né, já que França, Alemanha e Itália são parte da União Europeia. Foram convidados Austrália, Brasil, Comoros, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Vietnã, Ucrânia, né, por conta da guerra. Inclusive, né, nós temos aí a questão que está se falando que o Zelensky, que está em Riad,
vai comparecer presencialmente ao G7, tá? Ainda está incerto, ainda está indefinido isso. Nesse momento, o Zelensky não está no Japão, tá? No momento que estamos gravando. E, além disso, né, as lideranças da energia, da Agência de Energia Internacional, do Fundo Monetário Internacional, da OCDE, o Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde, com o nosso querido Tedros, e da Organização Mundial do Comércio. Dentre os países convidados, né, as Ilhas Cook foram convidadas porque está ocupando a presidência do Fórum das Ilhas do Pacífico, e as Ilhas Comoro, né, viu seu presidente, a Soumani, foi convidada porque atualmente ocupa a liderança rotativa da União Africana. E aí acaba criando, né, uma coincidência, digamos assim, que a gente até menciona no próximo bloco também, que é o fato de que o Brasil é o único país fora da bacia Indo-Pacífico entre os convidados, junto com a Ucrânia, mas a Ucrânia é convidada por causa da guerra, né? Então, a Indonésia está presente por conta da ASEAN, a Índia está presente, inclusive, porque é a liderança do G20 nesse ano, né? Então, os convidados do Japão, propriamente ditos, né, falando assim, são Brasil, Austrália, Vietnã e Coreia do Sul. E também Brasil, Austrália, Ilhas Cook e Comoros também são os únicos representantes do hemisfério sul, né? Não do sul global. Isso. E Austrália, Brasil, Ilhas Comoro vira ABC. Boa. Então são esses os participantes. E a primeira reunião do G7, ela é sempre com a cúpula, né? Não envolve os países convidados. Foi hoje já, né? E nesse sentido nós tivemos ali a mesona, né? Com todos os presentes, e já foi anunciado que o G7 vai adotar mais uma rodada, mais uma política de sanções contra a Rússia, tá? Tentando agora afetar o acesso russo a aço e maquinário, tá? Especialmente, ou seja, né, ligado à produção industrial russa. Agora, tá, a gente vai sair desse preâmbulo de G7 e vamos passar pelas notícias dos países, tá? Começando pelo Japão. No dia 7 de maio, ou seja, 2 semanas atrás, o Kishida Fumio esteve na Coreia do Sul, onde ele se encontrou com o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol. Foi a primeira visita de um premier japonês a Seul em 12 anos, né? Falaram, obviamente, sobre China e Coreia do Norte. Como a gente sempre lembra aqui, né, uma pesquisa recente, né, de opinião por um jornal na Coreia do Sul mostrou que a maioria dos sul-coreanos, né, apoiariam a Coreia do Norte numa guerra contra o Japão. E nessa visita, o Fumio Kishida disse assim, né, sobre os crimes cometidos pelo Japão durante sua ocupação colonial da Coreia, da Península Coreana como um todo, tá? As atuais 2 repúblicas. E aí eu vou fazer uma correção a alguns veículos de comunicação, como a Al Jazeera, que falaram que essa ocupação foi de 1910 a 1945. Não, a ocupação começa em 1895. Em 1910 o que ocorre é a anexação. Tá? Mas, sobre os crimes cometidos pelo imperialismo japonês, ele disse, abro aspas, para mim, pessoalmente, meu coração dói quando eu penso nas muitas pessoas que sofreram terrivelmente e sofreram luto sobre as difíceis circunstâncias do período, tá? Uma frase, gente, que teve gente falando, não, ele lamentou e tal. Gente, essa frase não significa nada. Primeiro porque ele tá falando em nível pessoal, porque ele fala meu coração. E segundo, ele tenta dar uma amenizada quando ele fala de circunstâncias difíceis do período. Não tem circunstâncias difíceis, coisa nenhuma. Foi uma ocupação baita imperial. Eufemismo, hein? Sabe, você teve ali uma escravização da população da Península Coreana pelo Japão, em termos históricos, falando até ontem praticamente, tá? E por que eu tô falando disso, né? A gente sempre fala dessa questão do Império Japonês,
a discussão que existe no próprio Japão, né, com o discurso que é muito adotado pelos nacionalistas japoneses. E quando a gente fala nacionalistas tanto à direita quanto à esquerda, né, que falam que o Japão, na verdade, estava lutando contra o imperialismo europeu, né? O Japão era o líder das nações asiáticas, contra as políticas racistas dos brancos europeus e dos Estados Unidos, enfim. Não é apenas uma discussão de história, que a gente já teve aqui em várias ocasiões, mas nesse cenário em que você tem países do entorno estratégico japonês que se veem, né, divididos entre a influência econômica e política chinesa e as feridas históricas com o Japão, seria proveitoso para o Japão um pedido de desculpas oficial e alguma espécie de programa de indenização e de compensação, porque encerraria de uma vez por todas essa disputa, essa questão, essa ferida histórica, e aproximaria mais o Japão com a República Sul-Coreana, com Taiwan, com Filipinas, com o Vietnã, né? O Vietnã, que também é um país que também foi ocupado, embora mais, né, pelo Japão em 1940, né, o Vietnã historicamente foi posse imperial da França, mas também chegou a ser ocupado pelo Japão, e não tem, né, o Vietnã e China têm uma relação de desconfiança mútua, né? Muita gente, até mesmo comentaristas políticos, né, adoram colocar tudo no mesmo balaio, né? Vê lá um partido comunista, acha que é tudo a mesma coisa. Mas não, Vietnã e China têm desavenças históricas. Vietnã e China travaram uma guerra nos anos 1970, tá, gente? Se você não sabe. Por exemplo, o regime do Khmer Vermelho no Camboja, que tinha apoio da China e dos Estados Unidos, foi derrubado pelo Vietnã, que tinha apoio da União Soviética. Tá? A China e a União Soviética também não eram completamente alinhados durante a Guerra Fria. Enfim, o fato é, o governo japonês, embora seja também um tema sensível dentro da sociedade japonesa, e você tem essa questão nacionalista, especialmente dos nacionalistas de direita, revisionistas dos crimes japoneses, hoje, perante o que o Japão vê como uma ameaça chinesa, tá? Não estou dizendo, o Japão vê a China como uma ameaça. O que a China faz quando o tema é Japão, por exemplo, e os seus países vizinhos? É sempre lembrar aos coreanos, aos filipinos que, olha, o Japão também ferrou a gente, tá? O Japão que dominou a gente, o Japão que invadiu, o Japão que cometeu crimes, o Japão que cometeu estupro de Nanquim, o Japão que teve a unidade 731 de experimentos em pessoas vivas, né? Então, sim, seria interessante para o governo japonês. Enfim, infelizmente, tivemos pelo menos 4 pessoas mortas no Japão no último dia 11 de maio, já que tivemos um terremoto de 5.2 na escala Richter perto da Baía de Tóquio, né, que é uma região com uma densidade populacional enorme, tá, inclusive, e repito, infelizmente, pelo menos 4 pessoas faleceram. Do Japão, meu caro Matias, nós vamos ao Canadá. Tá? Já que pelo menos 25 mil pessoas tiveram que ser evacuados na província canadense de Alberta devido aos incêndios na região nessa semana, especialmente devido ao tempo quente e muitos ventos, tá? Com mais de 100 focos de incêndios. Falando em China novamente, o Canadá anunciou, né, a expulsão de um diplomata chinês, né, por conta daquele episódio de um suposto assédio, né, a um parlamentar canadense, que a gente comentou 2 semanas atrás, e o governo chinês, por sua vez, retaliou e também expulsou um diplomata canadense. O Justin Trudeau aproveitou a viagem ao G7, né, e passou pela Coreia do Sul, se encontrou, né, com o Yoon Suk Yeol, e conversaram, né, sobre Coreia do Norte, sobre cooperação tecnológica, inclusive, já que o Canadá é uma das principais fontes, né, de minerais estratégicos para a indústria tecnológica sul-coreana. E como quase tudo que envolve, né, o Justin Trudeau, nós tivemos um meme. Né? Por quê? O Justin Trudeau se encontrou, né, com o speaker, né, o presidente do parlamento sul-coreano, né, o Arthur Lira da Coreia do Sul, tá, gente? Mais ou menos assim. E o que acontece? O deputado sul-coreano
o Kim Jin-pyo, lembrando que eu falo sul-coreano no sentido de República da Coreia do Sul, tá? O povo coreano é um só, independente de que lado do paralelo vive. O próprio Kim Jin-pyo, que apareceu pelo vídeo, né? Eu assisti um vídeo de 1 minuto e meio, então eu estou julgando ele por 90 segundos de vídeo. Mas ele me pareceu ser um cara extremamente simpático. E ele brincou com o fato de que tinha uma diferença de altura muito grande entre os dois, tá? Segundo a imprensa, seria coisa ali de 20 centímetros de altura, tá? E aí eles foram tirar a foto oficial, né, do encontro, e o parlamentar sul-coreano brincou que ia ficar na ponta dos pés, né? E aí o Justin Trudeau decidiu, né, entrar na brincadeira, e aí ele abriu bastante as pernas para ficar mais perto, né, do nível dos olhos do parlamentar sul-coreano. Na Coreia do Sul, o gesto foi muito bem recebido, né? Inclusive, eu não sabia, tá? Segundo o jornal Guardian, né, quando isso é feito na Península Coreana, enfim, é chamado de pernas de educação. Quando uma pessoa muito alta, como o Matias, que tem mais de 1,90, vai lá e tenta dar um jeito de, numa foto, não ficar muito distoante da pessoa que está tirando foto com ele. E aí muitas pessoas elogiando, disseram que o Justin Trudeau foi muito educado. No Canadá, por sua vez, primeiro, virou meme, e segundo, os conservadores disseram que meia que ele estava usando? Não dá pra ver. Não dá pra ver se é do Chewbacca. Que uma vez ele usou meio do Chewbacca. Né? E aí os conservadores falaram que ele estava ridicularizando o Canadá e tudo mais. Vamos para a França, né, país do G7, já que no último dia 17 de maio, o Senado francês, né, adotou uma proposta que classifica a fome na Ucrânia de 1932 a 1933, que tem o nome na Ucrânia de Holodomor, como uma política de genocídio. Tá? Vamos lembrar que em março a Câmara Baixa francesa já havia adotado uma medida similar e que isso tem apenas um efeito simbólico, porque legislativos não têm autoridade para esse tipo de reconhecimento. A gente já falou isso muitas vezes aqui sobre Holodomor, sobre genocídio armênio. Que também, no caso francês, foi reconhecido, porque existe uma comunidade representativa franco-armênia. Muito grande. Só que no caso da Armênia, o governo francês reconheceu. Mas né? Começa o movimento pelo legislativo. Né? Isso. Então, assim, até o Emmanuel Macron eventualmente falar, olha, a França reconhece o Holodomor como uma política de genocídio deliberado, até lá é uma medida apenas de peso simbólico, tá? Vamos recapitular brevemente essa questão que a gente já abordou aqui algumas vezes. E assim, mesmo que a executiva reconheça, também não tem um efeito prático, né? Tipo... um efeito prático vai ser a Rússia convocar o embaixador de volta, né? Possivelmente, não sei, mas de fato, não é, por exemplo, a questão do reconhecimento do genocídio armênio, ela tem possíveis efeitos práticos muito maiores, porque a Armênia, ela exige uma indenização também. Não, e assim, no caso, a gente fala do Holodomor no contexto da União Soviética, que não existe mais. Isso. Então não tem como cobrar uma indenização de um Estado inexistente. E é parte, né, da identidade nacional ucraniana construída após a independência também. Então vamos recapitular para os nossos ouvintes brevemente. Né? Nós temos milhões de pessoas que morrem de fome na União Soviética no início da década de 1930. E não só na Ucrânia. Exatamente. Essas mortes são um fato. O que o governo ucraniano vai alegar, e alguns historiadores vão alegar, como por exemplo o Timothy Snyder, né? Óbvio, a argumentação do Timothy Snyder é muito maior do que a exposição que eu vou fazer aqui. O que ocorreu na Ucrânia, nesse período, foi uma fome deliberada pelo governo soviético do Stalin para matar os ucranianos de fome, tá? E ter um genocídio dos ucranianos. O Timothy Snyder vai falar, por exemplo, que as lideranças intelectuais ucranianas estavam sendo reprimidas desde o fim da Guerra Civil. Ele vai colocar o Holodomor como parte, por exemplo, de um genocídio maior. O que outras pessoas vão discutir. E aqui é uma coisa que eu já falei no Nerdcast. Aqui eu tô falando da discussão historiográfica séria. Tá? No Twitter tudo vira briga de quinta série. Eu tô falando da discussão historiográfica. Outras pessoas, outros historiadores vão falar:
O Holodomor não é... Né, o Holodomor é matar de fome, literalmente um ucraniano. Essas milhões de mortes que ocorreram na União Soviética no início da década de 30 foram um efeito colateral das políticas adotadas, como a coletivização, a venda dos grãos para o processo de industrialização, e não constitui, então, um genocídio deliberado, também pelo fato de que, como o Matias lembrou, não foram apenas ucranianos que morreram, mas também russos e cazaques, além de outras minorias étnicas do sul do Cáucaso. Tá? Então, repito, as mortes são um fato. Quem negar essas mortes está mentindo. O que o governo ucraniano vai falar, e alguns historiadores vão falar, é que essas mortes foram deliberadas. Outras pessoas vão dizer, essas mortes foram um efeito colateral e não apenas ucranianos morreram. Tá? Em resumo de 2 minutos. Lembrando, assim, que no começo dos anos 30, não só, né, o bloco capitalista vivia a sua maior crise econômica, que atingiu justamente a periferia desse sistema. A crise 20, né, pós-crise 29, né? Então, resumindo é isso, tá, gente? E isso aqui é, como a gente falou, um resumo do resumo. E também na França, meu caro Matias, também no dia 17, o Sarkozy foi condenado, foi confirmada a condenação, na verdade, da sua condenação a 3 anos de prisão, né, por tráfico de influência. Ele já havia sido condenado em março de 2021, e ele vai cumprir a pena em casa e usando... em Bangu. e usando tornozeleira eletrônica, tá? Ele vai ter alguma liberdade de trânsito, né? Ele vai ter que ficar no interior da sua casa. Enfim, e vai ter que usar a tornozeleira eletrônica. Da França, vamos para a Itália, onde, infelizmente, uma série de cheias, né, na região de Emília-Romana, tá? Especialmente na região de Bolonha, desde o último dia 16 de maio, deixou pelo menos 16 pessoas mortas e mais de 20 mil pessoas deslocadas e desabrigadas. Tá? Segundo as autoridades italianas, o que aconteceu é que em 2 semanas caiu a chuva que normalmente cai em 7 meses. Tá? E por conta disso, diversos rios na região de Emília-Romana transbordaram, ocorreram também deslizamentos de terra, tá? E repito, infelizmente pelo menos 16 pessoas morreram. Muita gente provavelmente teve contato com essa notícia pelo fato de que o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Emília-Romana, em Imola. Em Imola, justamente, né, que é muito conhecido aqui no Brasil porque é onde o Ayrton Senna faleceu, no dia 1º de maio de 1994, no mesmo GP que o Ratzenberger morreu. E no dia seguinte, no dia anterior. No dia anterior. E o Rubinho Barrichello quase morreu também naquele dia. Muita gente esquece disso, mas o Rubinho também teve um acidente pesadíssimo. Ficou desacordado. Tudo, né? Não, ele foi pro hospital, enfim. E o Grande Prêmio, né, foi adiado. Ele não usa mais o nome Imola. Né, mas... É justamente da Emília-Romana. Né? Exatamente. Mas... não deixa de ser uma ironia, né, que uma das modalidades que mais contribui, né, para a crise climática tenha sido cancelada por conta de um efeito da natureza. Aí nós vamos para o Reino Unido, começando pelo fato, né, de que no sábado, dia 6, tivemos a consagração do líder hereditário tradicional da comunidade tradicional britânica, né, o líder tribal deles. Essa piada vai ser repetida depois. Pois é, que eu não resisti. Mas aí tá lá o rei Carlos, né, segurando lá os negócios com aquela cara de tacho. Pois é, né? Aquela coisa, ele mandou o currículo 70 anos atrás, mas a empresa só respondeu agora. Isso é pra ensinar você a ter esperança, Felipe. Pois é. Assim, tentando falar um pouco mais sério, né, desse evento extremamente, sei lá, cafona. Eu acho cafona. Né? Demodê. E assim, é uma coisa muito, sabe, anacrônica, sabe? O filho dele se ajoelhando, falando juro lealdade como seu vassalo, sabe? Enfim. Mas de destaque, né, é o fato de que agora a rainha Camila, né, não usou o diamante
né, o principal diamante, né, o diamante Kohinoor, que é o principal diamante da coroa que ela usaria, que é um diamante que, assim, como a gente já mencionou algumas vezes, né, as principais joias da coroa britânica não são de origem britânica, né? Então, é um diamante que tem origem na Índia, né? E o governo indiano já várias vezes falou que o diamante deveria ser devolvido, né? Porque ele foi incorporado, né, às joias da coroa depois da anexação pelos britânicos, né? E se tornou um símbolo da coroa da Rainha Vitória, porque o diamante originalmente era, se não me engano, do Império Mughal, tá? A memória pode estar me traindo, que a gente mencionou agora há pouco. Então, o governo indiano já solicitou a devolução de diamante, e aí, acho que para evitar alguma crise internacional, aí não usaram, né, o diamante. O Banco da Inglaterra subiu mais uma vez os juros, quebrando mais um recorde. Tá? Os juros agora no Reino Unido estão a 4,5%, o maior nível desde 2008. A ex-primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss, de House of Lettuce, né, a Casa da Alface, ela visitou a ilha de Taiwan, tá, dizendo que ela gostaria de alertar que o presidente Xi, né, no caso da China, né, deseja tomar Taiwan a qualquer custo. E o governo chinês, por sua vez, condenou o que chamaram de diplomacia de redes sociais. O Rishi Sunak, né, está no Japão, e antes da cúpula do G7, ele se encontrou com Kishida Fumio para conversarem sobre um pacto de segurança entre Japão e Reino Unido. Inclusive, o Rishi Sunak visitou, né, o Izumo, que é o, muitas aspas, porta-helicópteros, né, da Marinha japonesa. Por que muitas aspas? Porque ele, na prática, é um porta-aviões. Porém, a Marinha japonesa, pelas limitações, né, do pós-guerra, não pode ter porta-aviões. Então, ele oficialmente, né, é um porta-helicópteros, mas ele consegue levar aviões que pousem e decolem verticalmente, como o caso do F-35, que é utilizado pelo Japão. Lembrando, assim, fazendo um paralelo histórico, né, o Reino Unido, no século XIX, né, adotou a política do chamado isolamento esplêndido, né, que é falar, olha, os problemas europeus da Europa continental é deles, vamos aqui construir o nosso império. E adotou uma política ali de distanciamento. Essa política vai terminar de ser rompida em 1902, com o Pacto Nipo-Britânico de Defesa. A primeira aliança defensiva que o governo britânico assina, né, no contexto ali da política das alianças, né, então a gente tem a dupla aliança, entende? Porque senão os portugueses vão ficar magoados. É com o Japão, em 1902. E alguns dos ouvintes podem se perguntar, nossa, mas por que, né, o Reino Unido assinou uma aliança com o Japão? Porque ambos viam a Rússia como potencial inimigo. Não à toa, em 1905, né, nós temos a guerra russo-japonesa. E, finalmente, meu caro Matias, em relação ao Reino Unido, nesse último dia 18 de maio, nós temos as eleições, né, para os distritos da Irlanda do Norte. Lembrando que no dia 4 de maio nós tivemos as eleições locais na Inglaterra, em que o Partido Trabalhista foi o grande vencedor, né, teve 35% do voto total, aumentou o seu número de conselheiros, conquistou prefeituras importantes, e agora nós temos as eleições na Irlanda do Norte, mas ainda não temos os resultados, tá? E aí, finalmente, para os países do G7, né, a gente vai até os Estados Unidos com algumas notícias, começando pelo fato, né, de que o Biden anunciou que vai receber o Narendra Modi agora em junho, tá, o primeiro-ministro da Índia. Isso foi anunciado no dia 10 de maio. No dia anterior, o ex-presidente Donald Trump foi condenado, tá, a pagar $5 milhões para a escritora Jean Carroll por ter abusado sexualmente dela nos anos 1990 e também ter difamado ela. Tá? E o detalhe é que o Donald Trump, depois,
se vangloriou do que aconteceu publicamente. Aí deu uma entrevista na CNN, em que ele falou as bravatas dele e tudo mais, e a aprovação popular dele, os índices populares dele, subiram. Né? Então é o mais curioso. E aí a gente sempre fala aqui, né, que a corrida republicana para a candidatura presidencial vai ser entre o Donald Trump e o Ron DeSantis. E o Ron DeSantis, talvez, né, na ânsia aí de agradar os trumpistas, talvez tentando agradar esses setores da alt-right dos Estados Unidos, talvez esteja metendo os pés pelas mãos. Por quê? Primeiro, né, ele baniu, né, que programas de diversidade, né, recebam financiamento do Estado ou federal no estado da Califórnia. Tá? Dizendo que isso é uma agenda ideológica. Né? Ideologia é sempre os outros que têm. Segundo, ele, né, o governo da Flórida impôs, na última semana, uma nova lei de imigração. Quem mandou isso pra gente foi a nossa querida ouvinte, Júlia Carvalho, lá do Rio de Janeiro. E essa lei de imigração determina que todas as empresas, tá, registrem os seus funcionários e o comparecimento deles no trabalho. E se essa pessoa, né, tiver algum problema de irregularidade, né, as autoridades policiais simplesmente irão até a empresa e vão deter essa pessoa, e essa pessoa será deportada. Tá? Também a nova lei, né, pode inclusive punir as empresas, tá? E também invalidar documentos como carteira de motorista, né, para motoristas que venham de outros estados e não tenham alguma irregularidade, como por exemplo um caminhoneiro. O nosso ouvinte deve imaginar. E por que eu digo que essas medidas podem ter sido um tiro no pé? Porque os nossos ouvintes podem imaginar que muitos trabalhadores na Flórida, especialmente em setores como agricultura, construção civil e caminhoneiros, são imigrantes. Alguns deles podem até ter alguma irregularidade, mas outros podem estar completamente legais no país, mas ficam com receio, né, das autoridades, ficam com receio de alguma eventual perseguição. Então, o que está acontecendo? Muitos profissionais simplesmente estão indo embora da Flórida, não estão comparecendo aos seus trabalhos, estão com medo de serem detidos. Né? E aí quem está dizendo isso não sou eu, Felipe. Ah, não, Felipe, você está dizendo isso porque você é esquerdista ou do Ron DeSantis. Isso é uma matéria, por exemplo, da NBC. Tá? Mas vamos falar que a NBC é democrata e persegue o Ron DeSantis. Enfim, e ele já tá vendo o Trump crescer nas pesquisas novamente, então apertem os cintos até ano que vem, né? Aí tem um canal no TikTok, meu caro Matias, né, que é Hispanic TikTok, um negócio assim, que tem elencado vídeos de trabalhadores, especialmente na Flórida, falando, olha, a nossa empresa tem, sei lá, 50 funcionários e só 3 vieram pro trabalho hoje, porque o resto tá com medo de ser preso, de ser deportado sumariamente por conta dessa nova lei. Né? Que afeta, repito, especialmente a agricultura, construção civil e caminhoneiros. E a outra notícia é que a Disney, né, que tem uma queda de braço com o Ron DeSantis já há alguns anos, né, cancelou um projeto de investimento de 867 milhões de dólares na Flórida, né, em reação às novas políticas do DeSantis, né, dizendo que as condições de negócios, né, the business conditions have changed. Né, então, tá aí. E a Disney, que é uma das maiores empregadoras e investidoras do estado da Flórida também. Falando em TikTok, o governador de Montana, o republicano Greg Gianforte, baniu o TikTok no estado. Tá? É o primeiro estado que adota essa política, tá? Nos Estados Unidos. E já entraram com recurso afirmando que isso viola a primeira emenda da Constituição. E, finalmente, o George Santos, né? O parlamentar dos Estados Unidos, republicano... mitômano, né, de origem brasileira, ele conseguiu... O que não tem uma coisa a ver com a outra, viu? Ah, tá. Ele conseguiu evitar
a cassação, né? Ele conseguiu evitar a votação, né? Para ele ser cassado, já que o caso agora vai primeiro para o... Esfera criminal. Não, vai primeiro para o Conselho de Ética. Né? Inclusive ele fez um acordo, acho que com o Ministério Público do Rio de Janeiro também, ele pagou uma indenização aqui para se livrar de alguns processos, e nos Estados Unidos ele só está em liberdade porque ele pagou uma fiança de $500 mil. Tá? Da onde veio esse dinheiro é a pergunta que fica aí. Follow the money. Eu não quero saber, sinceramente, porque acho que quem souber não vai saber por muito tempo. Brincadeira, tô brincando. Não falei nada. Hahaha, piadas. Humor. Hashtag. Humor e piadas. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a Ucrânia, né, já que é a primeira vez em muito tempo, acho que a gente não faz um programa com o bloco europeu, né? E a gente vai aproveitar o fato de que o Zelensky está no G7 para passar aqui rapidamente por algumas notícias da Ucrânia. Começando pelo fato de que no G7, o Joe Biden afirmou que os Estados Unidos vai apoiar um programa, né, da OTAN para treinar pilotos ucranianos e fornecer, né, caças, no caso os caças F-16 para a Ucrânia. Tá? E aqui a gente vai fazer um giro bem breve, tá, gente? Sem muitas análises, tá? A gente só vai mencionar as notícias e eventualmente um outro comentário. Né? Começando pelo fato de que nós temos um fato, tá? Um fato de que no último sábado 4 aeronaves russas foram abatidas perto da Ucrânia, mas em território russo, tá? Um caça-bombardeio Su-34, né, Sukhoi 34, um caça Sukhoi 35 e 2 helicópteros Mi-8. Se especula, né, que essas aeronaves teriam sido derrubadas com o uso dos sistemas Patriot fornecidos pelos Estados Unidos. Ou seja, o sistema Patriot está em solo ucraniano, mas foi usado para abater aeronaves em espaço aéreo russo. Tá? Aí nós temos uma outra disputa de... Isso é uma especulação. Aí nós temos também envolvendo os sistemas Patriot aqui uma disputa de narrativas. Uma delas é que a Rússia afirmou que destruiu, tá, um dos sistemas Patriot fornecidos à Ucrânia. A Ucrânia e os Estados Unidos negaram, dizendo que o Patriot foi atingido, foi danificado, mas está operando. A outra disputa de narrativas é que a Ucrânia, última terça-feira, dia 16 de maio, afirmou que abateu uma série de mísseis Kinzhal, né, enfim, da Rússia, que é um míssil hipersônico russo. É um míssil balístico, né, parecido com o Iskander, que é disparado a partir de aeronaves. Então é um míssil balístico que vem de cima para baixo, tá? Mais ou menos. O governo russo negou, tá? O governo russo negou, dizendo que hoje esse tipo de projétil, né, ele não pode ser interceptado pela velocidade, né, que ele tem, enquanto o governo ucraniano, repito, afirma que abateu esses mísseis porque teriam conseguido, inclusive, prever as rotas de lançamentos a partir de manobras anteriores feitas pelos russos. Tá? Novamente, isso é uma disputa de narrativas. O governo ucraniano recebeu, né, nessa semana, uma delegação chinesa, tá, na Ucrânia, que foi liderada pelo diplomata Li Hui, que foi embaixador da China em Moscou. E nessas conversas, né, de uma proposta de paz chinesa, o governo ucraniano, que foi representado pelo seu ministro de Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, disse que a Ucrânia não aceitará ceder territórios em nome do fim da guerra. Tá? Alguns dias antes, né, o Zelensky e o Xi Jinping, presidente chinês, conversaram por telefone. Foi o primeiro contato direto deles, né, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Também falando em armas ocidentais, né, o Zelensky esteve mais uma vez no Reino Unido, se encontrou com Rishi Sunak, e o Reino Unido anunciou o fornecimento de mísseis de cruzeiro, tá,
para a Ucrânia nessa visita. Falando em fornecimento de armas, o Pentágono disse que ocorreu um erro de contabilidade de cerca de 3 bilhões de dólares, significando então que os Estados Unidos agora têm mais 3 bilhões de dólares disponíveis para enviar armas para a Ucrânia. Então o Pentágono falou, putz, a gente achou que a gente tinha enviado esses bilhões aqui, mas na verdade a gente não enviou. Assim, primeiro, um erro de contabilidade de 3 bilhões de dólares é muita grana. Segundo, vocês vão me perdoar o ceticismo devido aos diversos episódios que a gente já teve confirmados de corrupção envolvendo esse grande fluxo de armas e de equipamentos para ganhar na Ucrânia. E a gente já viu corrupção por parte de ucranianos, de russos, de Estados Unidos, enfim. Então assim, erro de contabilidade é a minha orelha. Tá? Esses 3 bilhões de armas foram parar em outro lugar, isso sim. Tá? Daqui a 30 anos vai ter algum filme estrelado por, sei lá, pelo neto do Nicolas Cage, entendeu? Que vai mostrar para onde essas armas foram parar de verdade. Né? Sei lá. Aí nós tivemos, meu caro Matias, falando em armas, né, um episódio, né, um incidente diplomático, digamos assim, que está sendo chamado Lady R, né? O Lady R, apenas um R, né, é um navio, tá? Que é um navio russo sancionado e que, em dezembro de 2022, ele docou, né, numa base naval na África do Sul e seguiu viagem 3 dias depois. Ninguém sabe direito o que ele foi fazer e tal. E aí, no último dia 11 de maio, o embaixador dos Estados Unidos na África do Sul, o Ruben Brigitte II, tá? Ele é o segundo, ele afirmou que o navio Lady R foi carregado com munições pela África do Sul, com armamentos, e seguiu para a Rússia. O Zelensky disse que ele conversou com o presidente Cyril Ramaphosa e que qualquer um que fornecer armamentos para o Estado agressor será um cúmplice da agressão. O governo russo, por sua vez, disse que a acusação dos Estados Unidos era completamente fabricada, né, no mesmo nível da acusação de que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Já o governo sul-africano disse que todas as interações com o navio seguiram as políticas de neutralidade e não alinhamento, e de que não houve fornecimento de armas pela África do Sul à Rússia no contexto do navio sancionado. Ao mesmo tempo, no último dia 16 de maio, né, o comandante do exército sul-africano foi para Moscou, tá? Para conversar sobre cooperação militar, maior cooperação militar entre os dois países. No caso, o general Lawrence Mbata, tá? O M mudo. A gente comentou um tempo atrás, né, de que as marinhas de China, Rússia e África do Sul, né, realizaram um exercício militar conjunto em que pela primeira vez navios chineses treinaram, né, cruzar o Cabo da Boa Esperança, né, no caso do Índico para o Atlântico e depois do Atlântico para o Índico. Então nós temos sim uma cooperação militar entre os dois países. Já se o Lady R foi carregado de armamentos ou não, a gente não sabe. Aí, uma outra notícia que o Matias quer muito comentar, que foi o fato de que o Zelensky, né, dentre esse tour pela Europa Ocidental que ele fez, ele no sábado, dia 13, foi até a Itália e se encontrou com o Papa Francisco, né, no Vaticano, a sede da Santa Sé. O encontro durou cerca de 40 minutos e o Zelensky deu de presente para o Papa Francisco um colete à prova de balas. Meu Deus, cringe é pouco, assim. E, enfim... Se o Macron é o Michael Scott do Oeste, o Zelensky é do Leste. Interessante. E o Papa Francisco, né, condenou a invasão da Ucrânia, né, disse que reza pelos mortos, né, lembrando que o Papa Francisco deu uns esporros no patriarca Cirilo, né, no início da guerra, né, lembra, chamou ele de coroinha do Putin e tal, enfim.
Mas, né, você dá de presente um colete à prova de bala pro Papa, não sei. Ainda mais considerando que, tá, tudo bem, já faz um certo tempo, né? Mas o Papa João Paulo II foi vítima de uma tentativa de assassinato a tiro, né? Então, sei lá, eu achei um presente um pouco de mau gosto, né? Mas quem sou eu? Parece uma ameaça, né? Se a máfia der um colete à prova de bala pro pra alguém... Papa... infelizmente, tivemos um fotojornalista francês, né, o Armand Soldan. Ele faleceu, né, durante a sua cobertura da guerra, né? Ele faleceu na região de Chassiv Yar, né? Ele que era um jornalista a serviço da AFP, né, mas repito, um fotojornalista francês. A Ucrânia passou a fazer parte, desde o último dia 16 de maio, né, do Centro de Cyberdefesa da OTAN, tá, que não é ser parte da OTAN integralmente, mas é a cooperação em cyberdefesa, né? E aí, meu caro Matias, depois dessas várias notícias que a gente está passando aqui bem rápido, algumas até um pouco superficiais, mas duas notícias que eu acho mais interessantes da gente destacar nessa conclusão. Primeiro, uma coisa que os nossos ouvintes mais antigos vão lembrar, né, é que a gente sempre comenta do processo de dissolução da União Soviética, o fato, né, de que muitos cidadãos ficaram, entre aspas, né, do lado errado da fronteira, então, especialmente russos fora da Rússia, e que isso, né, é utilizado pela Rússia como uma ferramenta de política externa, né, a doutrina Karaganov, que eu já expliquei aqui algumas vezes, que é, por exemplo, uma das justificativas, né, para a guerra na Geórgia e tal. E aí nós tivemos duas notícias, né, ligadas a isso né, nessas últimas 2 semanas. A primeira delas é que na Letônia, tá, o governo letão, que é um governo bastante nacionalista e anti-Rússia, né? Sempre vem à tona a questão da celebração da Legião Letã, das Waffen-SS, né? Que lutaram pela Alemanha nazista contra a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, o que acontece? O governo letão está exigindo um teste de idiomas de cerca de 20 mil pessoas, tá, que tem passaporte russo dentro do país. Ou seja, se a pessoa não passar nessa prova de letão, ela corre o risco de ser expulsa do país. E o que acontece, né? Muitas dessas pessoas... Só um detalhe que a gente tratou das efemérides do Seinfeld. Tem um episódio que o Kramer tem que passar por uma prova numa igreja ortodoxa letã para casar com Meu uma Deus. mulher. Foi longe. Não, mas eu não fazia ideia disso. E o que acontece? Muitas pessoas têm 2 passaportes, têm dupla nacionalidade ou têm passaporte russo, que são pessoas que viviam na Letônia no período soviético. Então muitas dessas pessoas são, na verdade, pessoas idosas, tá? E aí, por exemplo, a Reuters, tá? Gente, eu não estou falando de nenhum veículo de comunicação exótico, extremamente pró-russo. Estou falando da Reuters, uma agência de notícias ocidental, tá? A Reuters entrevistou, por exemplo, uma senhora chamada Valentina Sebastianova, tá? Que tem 70 anos de idade, mora na Letônia há 40, é uma guia turística em Riga, porque ela era professora de inglês. Torcedora do Esconto. Não sei. E ela fala que ela tem medo de ser deportada porque ela não tem um grande domínio do idioma letão. Porque os russos, né, especialmente vivem muitas vezes em bairros, em comunidades em que você tem muitos russos. Então, assim... E o que acontece? Nas ex-repúblicas soviéticas, é muito comum que as pessoas daquela nacionalidade saibam o seu idioma e o russo. Então a maioria dos letões, especialmente os letões da mesma faixa etária que ela,
sabem russo, porque o russo também era ensinado nas escolas e o ensino superior era em russo. Então, ela deve ter algum domínio do letão, mas talvez não um domínio formal, domínio gramatical. Fluência. Enfim, porque ela nunca precisou. E aí ela fala, se eles me deportarem, eu não sei para onde vou, porque eu vivo aqui há 40 anos. Então, é parte de um processo, né? Tanto de construção desses novos estados nacionais. Lembrando, quando a gente fala Estado Nacional, a gente não está falando nacionalidade. A cultura lituana, por exemplo, existe há séculos. O atual Estado da Lituânia tem 32 anos de idade. Tá? São coisas separadas. Então, é parte dessa construção de nações homogêneas, é parte de uma russofobia agravada pela invasão da Ucrânia. E quando eu falo aqui uma russofobia, é importante colocar aqui as pessoas nesses países, inclusive os países bálticos, que foram os primeiros a declarar a independência da União Soviética porque consideravam que faziam parte da União Soviética a revelia, porque eles eram independentes até 1940. Eles se tornam independentes com a Revolução Russa. O Lenin reconhece as independências dos 3 países bálticos e da Finlândia, e depois a União Soviética invade esses países e anexa. Então, inclusive temos Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Lituânia. Exatamente. Na qual tratamos mais detalhadamente sobre esse processo. E a gente tem um programa no Xadrez Herbal um pouco mais antigo que a gente fala mais detalhes dos Bálticos. Das 3 repúblicas bálticas. Exatamente. Deixa eu até pegar a ref aqui. Então, assim, programa 157. Oi. Setembro de 2018. Já tem alguns anos. Então, é parte dessa construção desse 7 no Estado. E só voltando à questão da russofobia. O governo letão e o cidadão letão, ele tem motivo para não gostar da Rússia, para temer uma invasão russa, para condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Outra coisa é você reprimir a pessoa comum, cidadão comum, pelos atos do Estado russo. E ainda mais uma pessoa que mora naquele país, como ela falou, há 40 anos. Então são cerca de 20 mil pessoas, a maioria delas idosas, que correm o risco de ser deportadas do país que muitos deles vivem há décadas. Uma outra pessoa, por exemplo, mencionou que ela mesma, que ela tirou o passaporte russo, na verdade, para facilitar as visitas dela a parentes dela, né? Então, não é que ela se enfim, só que aí você tem a ideia de que essas comunidades são traidoras, essas comunidades são pró-Rússia dentro do país, né? São os países, especialmente Estônia e Letônia, são países que têm partidos formados pela comunidade russófona, né? Então é uma notícia bastante complicada, bastante triste e ao mesmo tempo, né, na Rússia foi assinado um decreto que determina que nas regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, né, que são os 4 oblasts que a Rússia declarou anexação, né, 4 oblasts ucranianos, se até 1º de julho de 2024 a pessoa não adotar a cidadania russa, ela poderá ser deportada. Essa notícia é interessante também por outro motivo, porque ela coloca um prazo, né, de que, assim, o conflito na Ucrânia, a gente já falou isso, né, que ele não tem solução militar no curto prazo. Então a Rússia está apostando, possivelmente, na possibilidade de um conflito congelado, né, de simplesmente a situação ficar mais ou menos assim. Você tem um armistício, você tem eventuais escaramuças e ir gerenciando assim, sem um tratado de paz definido, sem uma paz longeva, sem um redesenho das fronteiras internacionais, né? E a outra notícia, meu caro Matias, é em relação ao grupo Wagner, né? Já que o Yevgeny Prigozhin, né, que é o líder /dono do grupo Wagner, ele postou diversos vídeos, né, criticando as lideranças militares russas, dizendo que o grupo Wagner não está recebendo munição, que os voluntários do grupo Wagner estão morrendo para que o Sergei Shoigu e o Gerasimov, né, que é o general chefe do Estado-Maior, né, fiquem sentados em seus sofás como gatos gordos, né, ou seja, fazendo uma crítica direta e com nome, né? Gordofóbica.
e dizendo que o grupo Wagner pode ter que se retirar de Bakhmut, né, e ser substituído por tropas russas. E aí surgiu, né, a notícia, tá, de que lembra daqueles documentos que teriam, né, que foram vazados no Discord e tudo mais, que o Prigozhin ele teria em janeiro, né, oferecido a localização de tropas russas para o governo ucraniano em troca de uma retirada ucraniana de Bakhmut. Ou seja, né, ele ficaria com a glória de tomar a cidade, em troca os ucranianos poderiam bombardear as tropas russas. Isso pode ser uma notícia plantada, até por conta dessa disputa, né, entre o Prigozhin e o Ministério da Defesa e as Forças Armadas Russas, ou seja, você tem uma queda de braço entre eles. Pode ser verdade, né? E se for verdade mesmo, eu, se fosse o Prigozhin, não tomava mais chá e não ficava mais perto de uma janela. Agora, meu caro Matias, para a gente realmente começar a fechar esse bloco, nós vamos girar rapidamente, né, por alguns países do Pacífico, né, começando pela China, né, com 3 notícias. Primeiro, a China condenou um cidadão dos Estados Unidos de 78 anos de idade, que tinha dupla nacionalidade, né, chamado Zhong Xinguan Liung, né, à prisão perpétua, tá, por espionagem. Tá? Ele foi detido em abril de 2021, ele era residente de Hong Kong. A outra notícia é que um barco pesqueiro chinês com 39 tripulantes afundou no Oceano Índico, tá? E até agora ninguém foi localizado, inclusive com cooperação com o Sri Lanka e as Maldivas. Dos 39 tripulantes, 17 eram chineses, 17 eram indonésios e 5 eram filipinos. E, finalmente, o Xi Jinping está recebendo na cidade de Xi'an, né, que é muito conhecida porque é onde foram encontrados, né, o tesouro arqueológico, né, do exército de terracota da dinastia Qing. Ele está recebendo as lideranças das 5 ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Né, os 5 estão, né, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Né, lembrando que o Afeganistão não faz parte desse bonde aí. Não faz parte porque não era da União Soviética. Tentaram. Sabe o que eu aprendi na Armênia? Que Armênia, em armênio, é Hayastan, que é lugar dos armênios. Né? Mas eles também usam o sufixo stan. Né? Não sabia disso. Achei aprendi... que fosse Stanian. Hayanian. Hayanian. Então, enfim, apenas uma curiosidade. Dentre as poucas palavras que eu aprendi de armênio, Shnor Hakalutyun, para todos os nossos ouvintes armênios. Ô, louco. Esbanjando a pronúncia aí. Não, Shnor Hakalutyun é obrigado lá. E assim, a palavra é tão complicada que eles às vezes falam merci. Tá? Olha aí a influência francesa. Só que ter aprendido... Foi o Azanu que introduziu. Provavelmente. Só que ter aprendido a pronúncia de Shnor Hakalutyun me garantiu uma conversa com o ex-ministro de Relações Exteriores da Armênia. Porque ele brincou lá com a gente e falou: quem de vocês aprendeu a falar obrigado? Eu falei, ele, pô, que legal, tal. Ele que... Então você é parça dele agora. Não, aí ele foi diplomata da Armênia no Reino Unido durante muito tempo. Ele era torcedor do Manchester United. E aí eu falei pra ele que eu não gostava muito do Manchester, né, por causa de 99. Por quê, Felipe? E que na Inglaterra eu não torcia por nenhum time, mas se eu tivesse que dizer alguma simpatia era o West Ham. E aí ele devolveu na lata, dizendo que detestava o West Ham. Porque todo mundo detesta. Não, porque foi o time que eliminou o Ararat em 75. Depois que o Ararat ganhou a Copa Soviética. Aí eu fiquei com na Recopa Europeia. Então assim, de 200 times ingleses que eu podia citar, eu citei o que ele menos gostava. Mas enfim, gente, futebol quebra gelo em todo lugar, tá, gente? Enfim, o Xi recebeu os líderes dos 5 estão da Ásia Central, né, para discutir iniciativas, né, da chamada Nova Rota da Seda, enfim. E muita gente comentou que isso pode ser um sinal, né, da diminuta influência russa nesses países, né, e a influência econômica chinesa tem crescido.
Da China vamos para o Vietnã, já que o Vietnã registrou a maior temperatura da sua história. Tá? No termômetro foi 44,1. Tá? Embora a sensação térmica estava na casa de 55 graus. Ou seja, em Bangu estariam de casaco. Mas claro, né, falando mais sério, não é só uma curiosidade, né, é aquela questão de mudanças climáticas que a gente sempre comenta. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a Tailândia. Né, um abraço para a nossa querida ouvinte Silva, que residia lá, hoje está na Europa, né, e enfim, sempre mandava notícias da Tailândia e tal, no Twitter, quando o Twitter ainda era legal. E nós tivemos eleições na Tailândia no último dia 14 de maio, e a oposição foi vencedora, né? O Siga à Frente, né? Que inclusive o símbolo do partido parece o símbolo que o Dória fazia nas eleições, né? do Avança São Paulo. Né? E eles ficaram com 152 assentos dos 500 do parlamento, cresceram, né, 71. Em segundo lugar ficou o Pheu Thai, né, que é também anti-junta militar, embora ele seja mais à direita, enquanto o Siga Adiante seja mais à esquerda, seja um partido social-democrata. E aí muita gente está comentando, meu Deus, a oposição venceu as eleições na Tailândia, é o início do fim da ditadura militar, da influência dos militares e tudo mais. Gente, sem inocência aqui, por favor, tá? Porque aí a gente vai recapitular o que a gente já mencionou algumas vezes, né? Os militares na Tailândia, eles têm uma presença, né, muito grande, né, na Assembleia Nacional, especialmente na Câmara Alta, no Senado. Né? O Senado... assim, porque a Tailândia é uma monarquia, mas tem o exército, né, como um ator importante. Exatamente, né? É uma junção de uma monarquia divinizada com uma junta militar. E o Senado é todo nomeado pelos militares. Tá? São 250 pessoas nomeadas pelas Forças Armadas. Eu me segurei para falar ditadura, mas enfim... Então assim... muitas notícias falaram, não, oposição na Tailândia, triunfo e tal. A oposição na Tailândia já tinha vencido as eleições de 2019, gente. A oposição na Tailândia já tinha... Os partidos de oposição tailandeses vira e mexe, vencem eleições e eles são colocados na ilegalidade. É uma democracia apenas aparente, né? Porque não tem tanto efeito prático essas eleições. Exatamente, você tem uma sociedade civil, né, que tem se articulado bastante. A gente tem falado muito dos protestos na Tailândia, a gente fala, né, do absurdo, né, que ocorre às vezes na Tailândia, de a pessoa faz um post criticando a monarquia, é condenada a 5 anos de prisão. A gente falou da questão do patinho de borracha, né? Então assim, você tem uma sociedade civil, uma oposição que tem se articulado muito, mas isso é, né, talvez o início de uma democratização na Tailândia, mas assim, não significa, nesse momento não significa quase nada, porque o rei continua tendo muito poder e muita autoridade, muita legitimidade popular, os militares dominam o Senado, os militares dominam o judiciário, então assim, mesmo que os partidos de oposição, ao que tudo indica, né, eles vão formar uma coalizão de governo e governar, né, ter maioria na Câmara Baixa. Perfeito. Tá? Só que vai ter limite. Essa atuação deles vai ter limite. Especialmente, repito, pela grande presença dos militares. Então, acaba sendo um protesto popular contra a ditadura militar, contra a junta militar, né? Já que o principal partido, né, da junta militar, o Palang Pracharat, né, ele foi derrotado, né, ele perdeu metade dos votos comparado com eleições anteriores, né? As Forças Armadas tailandesas disseram que vão respeitar os resultados e tudo mais, mas no fundo o esquema, a política lá já está esquematizada. A oposição pode conquistar todos os assentos da Câmara Baixa. Você ainda vai ter o rei e ainda vai ter o Senado dominado pelos militares. Lembrando que a Tailândia, né, tinha uma junta militar governando o país de fato.
Então, esse é nosso comentário. Deixarem, por favor, né, algumas pessoas deixem de ser deslumbrados, inocentes. Pode ser o início de um processo? Pode. Esperamos que seja? Esperamos. Mas nada indica que vai ser diferente do que já ocorreu em anos anteriores. Ou mesmo na região, o próprio Myanmar. Exatamente. Né? Passou por um processo similar, né? E a junta, os militares continuavam com muito poder, e a hora que eles cansaram do teatrinho, botaram todo mundo em cana. Pronto, é isso. É um teatrinho. Né? Eleições, né? Falando em eleições, agora no dia 21 teremos eleições para o parlamento do Timor-Leste, né? E pode ser a primeira eleição na história do país que a Fretilin perca, né? A Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, né? Que era um movimento revolucionário de esquerda, depois virou, né, um movimento de centro-esquerda, perdeu a eleição presidencial de 2022 para o José Ramos Horta. O José Ramos Horta, né, que era, na luta de independência, ligado ao Fretilin, depois em Timor-Leste Independente, né, faz o seu próprio processo político, e agora, nas eleições para o Timor, é possível que o Fretilin perca pela primeira vez. Aí, meu caro Matias, do Timor-Leste nós vamos para Papua Nova Guiné. Na verdade, com uma não notícia, né? Já que o Joe Biden cancelou a visita dele a Papua Nova Guiné. Seria a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos ao país, seria na véspera, né, da sua viagem para o Japão. Ele também visitaria a Austrália e, por conta disso, uma reunião do Quad, né, que reúne Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, foi cancelada. Né? E por que o Joe Biden iria a Papua Nova Guiné? Por conta das tensões com a China, toda a questão de disputa entre Estados Unidos e China na Oceania, que a gente comenta aqui no Xadrez Herbal com muito orgulho, e somos, imagino eu, o único veículo de imprensa em português que fala dessa disputa na região da Oceania. Em português eu acho que não, porque os timorenses podem repercutir. Mas os timorenses, eles talvez não façam em português, eles podem fazer... mas, enfim, daí você sabe que, como historiadores, não podemos reduzir o objeto. Meu Deus! Mas, enfim, talvez eles façam em timorense, né? Que é o... Como é que é? Tetum. Enfim, é o idioma deles. Né? Mas pode ser que... Se você conhece podcasts do Timor-Leste, nos mande. E também em Papua Nova Guiné, só para fazer valer a parada, né? O ministro de Relações Exteriores, o ex-ministro, né? O Justin Tchachenko, né? Imagino que ele talvez tenha alguma ascendência russa, ucraniana, não sei. Ele anunciou a sua demissão do cargo. Né? Segundo o senhor Google, ele nasceu na Austrália, filho de imigrantes ucranianos, justamente. Ele anunciou sua demissão porque a filha dele, ela esteve presente na coroação do rei Carlos, como parte da delegação oficial de Papua Nova Guiné, e ela ficou postando vários vídeos no TikTok ali, toda influencer e tudo mais, e as pessoas criticaram, porque falaram, ela tá indo lá à custa do estado de Papua Nova Guiné. Por quê? Primeiro, por quê? Porque ela é filha do ministro. Segundo, ela tá lá postando vídeo, né, tomando drinks e tal, e com bolsa da Louis Vuitton. Por quê? E aí ele disse que as pessoas que estavam criticando eram animais primitivos. E obviamente isso pegou muito mal, então ele anunciou sua renúncia. E finalmente o Moetai Brotherson, ou seja, filho do irmão, ele foi eleito presidente da Polinésia Francesa. Também conhecido como sobrinho. Pois é, o Brotherson. Falando mais sério agora, né, ele foi eleito presidente da Polinésia Francesa na eleição, né, indireta, na eleição dentro do parlamento. Ele que é pró-independência, tá, da Polinésia Francesa. Ele que é da ilha de Tavini, né, e vai então ser o presidente, repito, ele que é pró-independência. E como parte ali da posse, ele recebeu lá uma coroa de flores, né, um colar de flores, que lembra quando o Macron visitou a Polinésia Francesa, recebeu um colar de flores muito semelhante, só que ele recebeu uns 3 ou 4, e aí teve aquela montagem dele coberto em colar de flores e tal, e virou meme.